Por que tem estudante que se abala para fazer prova e outros que não se abalam? Por que tem estudante que, mesmo estudando e se dedicando, não tira notas compatíveis com o estudo? Essas são perguntas que eu sempre me fiz, porque eu ficava muito intrigada de ver pessoas que estudavam e mesmo assim não iam bem. Era o meu caso. No ensino fundamental, eu estudava e mesmo assim eu não conseguia ir bem. Até que eu revoltei, sabe? Meu ensino médio, assim, foi uma rebeldia. Eu parei de estudar, larguei completamente, eu não acreditava em mim, eu não confiava na minha capacidade, eu achava que eu jamais conseguiria aprender. Então eu larguei mesmo os estudos e aí eu parei de estudar. Eu tirava nota ruim porque eu não estudava. Mas isso é uma conversa para um outro vídeo. O ponto é que depois que eu entrei na faculdade, eu me tornei uma pessoa extremamente estudiosa, nerd mesmo, sabe? De estudar todos os dias e tal, aquela coisa, e horas e tal. Então, assim, eu comecei a me dedicar muito para os estudos. E mesmo assim, eu me deparei com uma frustração antiga, que é a frustração de não tirar notas compatíveis com o tanto que eu estudei. Você sabe como que é isso? Você já estudou muito para fazer uma prova, já estudou muito para algo. E aí chegou lá na hora da prova, parece que você não sabe nada, parece que você nunca viu aquilo, parece que você não estudou. Na hora que você recebe a nota, você sente uma grande decepção e se sente altamente injustiçada. Isso acontece com você? Porque isso acontecia muito comigo. E eu vejo que isso acontece também com muitos estudantes que se dedicam, que se esforçam, que estudam e mesmo assim não tiram notas compatíveis com o tanto que eles estudaram. E isso é fonte de muita frustração. Então, qual é a diferença entre os estudantes que estão ali estudando de verdade? Qual é a diferença entre aqueles que conseguem ir bem em provas para aqueles que não conseguem ir bem? Bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Como eu disse, eu sempre tive curiosidade de saber qual era a diferença entre aqueles estudantes que conseguiam ir bem em provas para aqueles que não conseguiam ir bem, apesar de terem estudado. Porque aqueles que não estudam, tá? Quem não estuda, gente, não vai conseguir ir bem em prova não, tá? Não tem jeito. Então, assim, eu ignorava isso, porque aí pra mim a justificativa tava ali escancarada, não foi bem na prova porque não estudou, ponto final. Agora, aqueles estudantes, pessoas como eu, sabe, que estudavam, se dedicavam, continuavam tirando notas mais ou menos, notas medianas, eu ficava assim, gente, o que tá acontecendo? Sabe, qual é o problema? Será que eu sou burra? Eu me questionava isso, eu ficava pensando assim, eu devo ser burra, porque assim, como assim? Sabe, eu estudo e não consigo bem, e erro coisas na prova que eu sabia, sabe? Isso me deixava muito intrigada e até mesmo um pouco indignada. Como eu disse, eu me sentia altamente injustiçada. Eu não sei como que você fica com relação a isso. Inclusive, se você quiser compartilhar aí como você se sente diante de toda essa situação, compartilha aqui comigo nos comentários. É muito legal, né? Essa oportunidade que o canal oferece, que é um meio da gente conversar, da gente criar aqui o nosso relacionamento. Mas enfim, o ponto é, eu me senti altamente injustiçada. E aí, quando eu fiz o curso de formação em PNL, meu trabalho de conclusão foi sobre isso, sobre a habilidade de fazer prova. Eu queria descobrir qual era a diferença, eu queria descobrir se realmente eu era burra ou se estava faltando alguma coisa, se tinha algo que eu não sabia. E quando eu fiz esse trabalho, eu descobri que fazer prova é uma arte e que a principal diferença entre mim e aqueles estudantes que iam bem em provas era o emocional. A grande diferença está na forma que a gente se sente. E eu sabia que se eu pudesse ser como esses estudantes, se eu pensasse como eles, me sentisse como eles e agisse como eles, eu poderia ter os mesmos resultados. E eu consegui fazer isso acontecer. Foi assim que eu me tornei uma estudante inabalável, preparada emocionalmente, que confia em si mesma. As minhas notas melhoraram muito. Eu parei de surtar com prova, eu parei de perder o sono por causa de prova. Eu comecei a me sentir muito mais tranquila e confiante para fazer exames, para fazer provas. Eu tinha, assim, mais leveza com relação a isso, sabe? Inclusive, eu comecei a achar divertido fazer provas, para você ter uma ideia. Isso melhorou significativamente os meus resultados. De repente, eu não tinha mais aquela frustração, sabe, de ver as minhas notas, porque as notas que eu tirava estavam compatíveis com o tanto que eu havia estudado. Isso fez com que eu me sentisse muito bem comigo mesma,
muito mais leve, sabe? Muito mais tranquila. Isso tirou um peso das minhas costas. E o que fez isso acontecer foi o meu preparo emocional. O preparo emocional fez toda a diferença pra mim. E eu sei que ele também faz diferença pra você, vestibulando e estudante. Então eu quero compartilhar aqui com você as atitudes de um estudante preparado emocionalmente, de modo que você possa adotá-las também, se preparar emocionalmente e ficar mais próximo da aprovação. A primeira atitude do estudante preparado é enxergar o erro como parte do processo de aprendizado e uma forma de crescimento. Então, diante do erro, o estudante preparado não fica se xingando, se punindo, se martirizando, se culpando ou se sentindo mal consigo mesmo. Quem faz isso é o estudante que está no modo abalado, que pensa que se ele errou é porque ele é burro, que pensa que se ele errou é porque ele não é bom o suficiente e que não tem nada que ele possa fazer com relação a isso. Essa forma de pensar do estudante no modo abalado é altamente prejudicial, porque só faz com que ele tenha mais pensamentos e sentimentos negativos e, consequentemente, tenha atitudes que só fazem com que ele se afaste da aprovação. Porque o estudante começa a desistir de determinadas matérias porque ele pensa assim, eu não vou conseguir aprender isso mesmo, eu já errei isso, eu não sei, não quero saber também, e aí ele começa a desistir de várias matérias. E você acha que isso ajuda ou atrapalha lá na hora da prova? Atrapalha, né? Isso vai afastar ou aproximar o estudante da aprovação? Vai afastar, não é? Outra coisa que o estudante que pensa dessa maneira, que tá pensando no modo estudante abalado, faz é procrastinar. Ele começa a deixar pra depois. Eu não sei isso e tal. Depois eu mexo com isso, né? Já errei tanto essa matéria, não vou mexer com isso. E essas são atitudes que não ajudam, que não contribuem para a aprovação. Pelo contrário, só afastam. Enquanto isso, o estudante preparado emocionalmente, o estudante que está no modo inabalável, tem uma atitude completamente diferente. Ele enxerga o erro como parte do processo de aprendizado, como uma forma de crescimento. O erro é visto de uma forma muito objetiva. O erro nada mais é que o resultado de uma ação. Então, se a gente muda a ação, a gente consegue mudar o resultado. Então, se eu adotei uma determinada ação ali, na hora de resolver uma questão, por exemplo, eu segui uma linha de raciocínio, eu segui uma lógica e cheguei na resposta errada. Se eu mudo a linha de raciocínio, se eu mudo a ação que eu tive na resolução dessa questão, eu vou mudar o resultado, concorda? Então, o erro nada mais é que o resultado de uma ação. E essa forma de pensar do estudante preparado emocionalmente faz muita diferença nas suas atitudes, lá na hora da prova, no período de preparação para o vestibular. Então, essa é a mentalidade, enxergar o erro como parte do processo de aprendizado e nada além disso. A segunda atitude do estudante preparado é não xingar o Enem. Ou ele não fala nada, ou ele fala algo bom e positivo com relação ao Enem. Porque o estudante preparado emocionalmente, o estudante no modo inabalável, sabe que as nossas palavras têm poder. Pensa aqui comigo, o vestibulando que passa o ano inteiro xingando o Enem, falando mal, falando que o Enem é uma merda, falando que essa prova é o inferno, que ele odeia o Enem. Como que ele vai chegar lá no dia da prova? Como que ele quer chegar lá no dia da prova? Ele vai conseguir chegar lá no dia de prova se sentindo tranquilo e confiante? Será que ele vai se sentir tranquilo para fazer uma prova que ele passou o ano inteiro falando que era um inferno, que era uma merda, que era a pior coisa do mundo? Muito difícil, não é? As nossas palavras têm poder e quanto mais a gente fala uma coisa, mais a gente reforça uma ideia para nossa mente. E aí a gente vai criando imagens daquilo. Então, na hora que o estudante está lá falando que o Enem é uma merda, que o Enem é um inferno, ele está criando uma imagem extremamente negativa dessa prova. Então, ele vai ter muita dificuldade de se imaginar fazendo a prova ali tranquilo, confiante. Pelo contrário, ele vai criar imagens mentais extremamente negativas. Ele vai começar a se imaginar fazendo a prova muito nervoso, muito ansioso, porque a prova é um inferno, a prova é muito longa, é muito cansativa, ele não vai conseguir, ele não vai dar conta. Então ele começa a criar imagens ali e a se sentir muito mal com relação ao Enem. Então tome muito cuidado com isso, tá? O estudante preparado emocionalmente, ele sabe que as nossas palavras têm poder. Então é melhor ou não falar nada com relação ao Enem, ou falar algo positivo, algo bom com relação a isso. Isso significa que você não pode ter a sua opinião?
Não, tá? Você pode ter a sua opinião, você pode fazer as suas críticas e julgamentos com relação ao Enem. Isso, inclusive, é necessário, né? Até pra gente promover mudanças no mundo, a gente precisa criticar, a gente precisa contestar, a gente precisa julgar. Agora, vai adiantar ficar falando só mal? Não vai, sabe? O Enem é uma prova, é uma etapa que você precisa vencer para alcançar o seu objetivo. E pensar nela dessa forma vai te ajudar a encarar o objetivo de uma forma muito mais positiva, muito mais leve, sabe? Então, assim, ao invés de ficar o tempo inteiro xingando o Enem, guarde as suas críticas ou faça as suas críticas em momentos pontuais, mas reforce o pensamento de que é apenas uma prova ou que é uma ferramenta, é o caminho para você alcançar o seu objetivo. Pense em coisas positivas com relação ao Enem. Eu tenho certeza que você é capaz de encontrar algo bom. Então, na hora que for reclamar do Enem, for falar mal, fale alguma coisa boa a respeito disso. Isso vai mudando a sua mentalidade, porque se você chega lá no dia do Enem para fazer a prova, depois de ter passado o ano inteiro pensando que é apenas uma prova, que é um meio, que é o caminho, é a ferramenta para você alcançar o seu objetivo, vai ser muito mais fácil você chegar com serenidade lá para fazer a prova, com tranquilidade. Isso vai fazer muita diferença. Cuidado com as suas palavras. E falando em palavras, a terceira atitude do estudante preparado emocionalmente é cumprir com a sua palavra. Se ele falou que vai fazer, ele faz. Um dos maiores matadores de autoconfiança e autoestima é não cumprir com a nossa palavra. Porque quando a gente fala que vai fazer algo e não faz, a gente está comunicando para nós mesmos que a nossa palavra não vale de nada. Aí depois de passar meses, às vezes anos, falando que iria fazer algo e não fazer, quando a gente fala que vai passar no vestibular, quando você fala que esse ano vai dar certo, que esse ano você vai fazer tudo o que precisa ser feito para conquistar a sua aprovação, o seu cérebro entende que aquilo ali não é nada, não significa nada, são palavras ao vento, que você tá só falando aquilo ali, mas não significa que você vai fazer. E aí, qual que é a consequência? A sua autoestima ficar totalmente abalada, a sua autoconfiança também vai ficar super balançada. Então, é muito importante que a gente cumpra com a nossa palavra, sabe? Seja o tipo de estudante que cumpra com a sua palavra. Falou que iria estudar? Estude. Falou que iria fazer 3 redações por semana? Faça. Falou que iria assistir aula? Assista. Cumpra com a sua palavra. Você vai ver como que isso vai aumentar a sua autoconfiança, vai aumentar a sua autoestima e vai fazer com que você se sinta muito melhor com você mesmo. Essa é a atitude de um estudante preparado emocionalmente. Essa é a atitude de um estudante que está no modo inabalável. Agora, a quarta atitude do estudante preparado emocionalmente envolve as suas emoções. Porque o estudante preparado lida com aquilo que ele está sentindo. Então, ele não ignora, ele não joga para baixo do tapete, ele não finge que nada está acontecendo, porque ele sabe que isso não funciona. Na verdade, isso só faz com que aquelas emoções negativas permaneçam ali, podendo vir à tona a qualquer momento e causar grandes danos no seu processo de preparação para o vestibular e às vezes até lá na hora da prova. A gente sabe que o período de preparação para o vestibular é um momento de alta carga emocional. Vários sentimentos surgem aí dentro de você. É estresse, ansiedade, medo, insegurança, culpa, angústia. Vários sentimentos estão ali vindo à tona, cada hora é um, às vezes vem todos de uma vez. É um momento de alta carga emocional. E o estudante preparado emocionalmente sabe que é extremamente importante saber como lidar com as próprias emoções. Então, o estudante preparado agiu para adquirir ferramentas para lidar com elas. E ao invés dele ficar ignorando, fingindo que nada está acontecendo, jogando para baixo do tapete, ele reconhece, acolhe e aceita aquilo que ele está sentindo. Ele adota essa regra básica para lidar com as suas emoções, que é uma atitude totalmente diferente e que faz, assim, uma grande diferença nos resultados, porque a forma que a gente lida com as nossas emoções impacta em como a gente se sente, impacta nos resultados que a gente tem, porque vai impactar nas ações que a gente adota. Então, assim, é extremamente importante saber como lidar com essa ansiedade que você sente, saber lidar com esse nervosismo. O estudante preparado emocionalmente, ele sabe disso, então ele age para lidar com as próprias emoções, de forma que ele não se abale emocionalmente, de modo que ele não seja dominado por aquilo que ele está sentindo. E, na verdade, o contrário aconteça, né? Ele esteja no controle das próprias emoções. E, por fim, a quinta atitude que diferencia o estudante que está preparado daquele que não está é o cuidado com os pensamentos. O estudante
estudante preparado sabe o tanto que os nossos pensamentos influenciam nos nossos sentimentos, nas nossas ações e nos nossos resultados. Tudo começa aqui, olha, com os nossos pensamentos. Eu vou até colocar de uma cor aqui mais destacada, porque olha só, os nossos pensamentos, então, eles influenciam nos nossos sentimentos, influenciam nas nossas ações e influenciam nos nossos resultados. Então, o estudante preparado emocionalmente sabe que se ele ficar pensando que ele não é bom o suficiente, que ele não vai conseguir passar, que ele é burro, que a aprovação não é para ele, que ele tá muito longe, se ele sabe que se ele continuar alimentando esse tipo de pensamento, ele vai gerar sentimentos como desmotivação, desânimo, tristeza, desespero, ansiedade. E nesse estado emocional, ele não vai conseguir adotar as ações necessárias para ele gerar o resultado que ele deseja, que é conquistar a aprovação. Porque ele vai começar a procrastinar, ele vai perder o foco, vai ter dificuldade de se concentrar. Então ele sabe que ele precisa cuidar dos pensamentos, ele precisa cuidar aqui, olha, desse jardim, tá? Ele precisa cuidar dos pensamentos. É extremamente importante que a gente cuide da nossa mentalidade, porque se a gente muda a forma que a gente está pensando, a gente consegue mudar a maneira que a gente se sente, mudar as nossas ações e os nossos resultados. Então tudo começa aqui, olha, no nosso pensamento. Então cuide dos seus pensamentos. O estudante que está preparado emocionalmente faz isso, e é por isso que ele consegue ter resultados tão incríveis. Então, não ignore os seus pensamentos, cuide deles, cuide dos seus pensamentos, porque eles são um grande diferencial no seu processo de preparação para o vestibular e lá na hora da prova também. Como você pode ver, essas atitudes repercutem diretamente no emocional do estudante. Essa forma de agir vai fazer com que você chegue lá no Enem e outros vestibulares preparada emocionalmente. E aí, qual dessas atitudes você vai adotar a partir de agora? Deixa aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se esse vídeo contribuiu para você, para a sua jornada, deixa aqui o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo do canal.